Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui pela Academia da Prática Trabalhista. Meu nome é Felipe Kakimoto e essa é a nossa aula de número 78. Vamos falar aqui sobre recurso de revista, sobre suas peculiaridades, tá? Felipe, esse assunto é muito fácil, né? É só apresentar o recurso de revista, no prazo para as contrarrazões, né? Tranquilo o recurso adesivo. De fato, é uma matéria um tanto tranquila. Mas eu quero trazer algumas peculiaridades aqui para vocês, algo, né, que a gente tem que estar atento, tá? Tem que saber. E eu decidi fazer essa aula depois do que eu vi em um processo recente no qual eu tive a oportunidade de trabalhar, né? E eu falei, bom, é uma boa ideia, vou fazer uma aula sobre isso, tá? E nós vamos conversar sobre isso hoje, tá? Então, sem maiores delongas, vamos aqui compartilhar o nosso mapinha e vamos começar, tá? Nosso mapinha aqui vai para vocês depois, vai ficar embaixo da aula, tá? Sempre embaixo do vídeo fica os mapinhas lá, todo o material que a gente conversa nas aulas. Bom, gente, nosso primeiro mapinha aqui. Seguinte, recurso adesivo. Bom, a gente sabe que, né, vocês sabem, obviamente, né, uma vez proferida a sentença, uma vez proferido o acórdão, né, surge a oportunidade para recurso, para impugnação dessa decisão, né, pela parte sucumbente. A parte que tiver interesse para recorrer, interesse recursal para recorrer, né, poderá sim fazê-lo, tá? Então, veja, na verdade, só quando a gente fala em interposição de recurso, a gente pode fazer isso de duas maneiras, tá? A mais tradicional, que é aquela com qual nós trabalhamos, né, diariamente, com mais habitualidade, é a interposição de um recurso autônomo. Tá? Então, por exemplo, né, foi proferida uma sentença, né, a parte reclamante ou reclamado, ou os dois, interpõem um recurso ordinário, de forma independente, imediatamente, ali dentro do prazo de 8 dias. Tá? Não é assim que acontece? E esse processo, né, a gente fala em recurso autônomo, né, porque a parte está se valendo mesmo o seu direito de recorrer ali imediatamente, dentro do prazo de 8 dias ali. Tá? E esse recurso, ele tem uma tramitação independente. Pouco importa o que vai acontecer com o recurso da outra parte. Se o recurso da outra parte vai ser conhecido ou não, se vai haver desistência da outra parte em relação àquele recurso ou não, pouco importa. O seu recurso, ele vai seguir, tá? Assim, se não houver desistência da sua parte, obviamente, tá? E ele terá o seu julgamento ali isolado. Só que, em algumas situações específicas, é possível o advogado se valer da interposição do recurso adesivo. Veja, a gente está falando aqui de uma forma de interposição, de uma técnica de interposição de recurso. A grande diferença do recurso adesivo em relação ao recurso autônomo, independente, tá? Ou a gente chama de recurso principal, pode ser por essas nomenclaturas, é que aqui a tramitação desse recurso ela vai se dar de forma vinculada ao recurso autônomo. A gente vai entender como é que dá tudo isso, tá? Só estou dando alguns conceitos iniciais para vocês. Então, a diferença básica entre o recurso autônomo e o recurso adesivo é essa. O recurso adesivo recebe esse nome porque ele está vinculado à tramitação de um outro processo, de um outro recurso. Não em relação ao julgamento dele, provimento, né, ou não provimento, não é isso, tá? Mas em relação à tramitação mesmo, ao conhecimento. Então, se o recurso principal da outra parte, de repente, não, se você interpôs um recurso adesivo a esse recurso principal da parte contrária, e aquele recurso principal, né, por qualquer motivo que seja, ele não for conhecido, não for admitido, tá? Ou se houver uma desistência, ou seja, se tiver o seu trâmite ali interrompido por algum motivo, tá? O seu recurso adesivo, ele também não seguirá, tá? Então, parece sempre uma desvantagem, né? Interpor recurso adesivo, parece uma perda de tempo, não necessariamente, tá? Como é que surge, né, a questão do recurso adesivo? Muitas pessoas têm uma ideia de que o recurso adesivo veio apenas para procrastinar ainda mais o processo. Mas isso não é verdade, tá? Na verdade, maior procrastinação existia antes dele. Porque muitas vezes a parte, né, o advogado, né, ele via o processo e falava assim, pô, se a outra parte não recorresse, né, se parasse por aqui, estaria bom. Eu não me sugeria, estou satisfeito. Mas muitas vezes, a parte, mesmo não querendo recorrer, ela recorria por uma questão de cautela. Vai que a outra parte recorre,
tá? E isso muitas vezes acontecia até no último dia do prazo, né? O advogado ficava lá esperando até o último dia do prazo, vendo se a outra parte ia recorrer ou não. Se ela não recorresse, tá? Eu também não ia interpor meu recurso, mas se ela recorresse, eu ia interpor, tá? E aí, muitas vezes, chegava no último do prazo, a outra parte não tinha interposto ainda, né? E era protocolo físico também, e ficava naquele negócio, né? Interpõe ou não interpõe. Então, a questão o recurso adesivo, ele surge como uma oportunidade para se recorrer, né? Diante da interposição, diante de uma sentença, né? Que você se mostra satisfeito, você não interporia recurso nesse caso, mas vai interpor apenas porque a outra parte recorreu, então você não vai perder aí essa jornada do recurso dele para cima, tá? Então a lógica é basicamente essa. É uma lógica, é um contexto em que a parte ela não pretendia recorrer, ela estava satisfeita com o julgamento da forma como está. Então ela aguarda e vê se vai recorrer ou não. Então o recurso adesivo, ele é interposto em virtude da interposição desse outro recurso pela parte contrária. Tem que ser pela parte contrária, tá? Então, se a outra parte, eu estou satisfeito. Se a outra parte não recorreu, ótimo, estou satisfeito. Eu estou satisfeito, não vou recorrer. Se a outra parte recorrer, eu entro com o meu recurso adesivo, recorrendo daquilo que eu entender que é necessário, tá? A gente vai ver que a matéria em si ela não está vinculada, né? Você pode recorrer de outras matérias, tá? Por uma questão lógica, a gente vai ver isso. A vinculação, ela se dá apenas em relação à tramitação, tá? Bom, então, a gente já notou aqui que o recurso adesivo, ele não é um tipo de recurso. A gente tem, é comum nós falarmos, o recurso adesivo, o recurso adesivo. A gente nunca fala, né? É o recurso ordinário adesivo, o recurso de revista adesivo, tá? Mas o fato é que o recurso adesivo, ele não é um tipo de recurso. Tá? É uma técnica de interposição. Adesivo é a forma, né? Adesivo é a forma de interposição desse recurso. E ele poderá ocorrer no recurso ordinário, no recurso de revista, no embargos no TST, agravo de petição e recurso extraordinário. Tá? Tá lá na súmula 283 do TST. Veja, então o nosso recurso adesivo, ele continua sendo um recurso ordinário, um recurso adesivo, só que ao invés de, um recurso ordinário, um recurso de revista, embargos, agravo, só que a forma, ele não vai ser mais independente, ele não vai mais ter a sua tramitação autônoma, ele vai estar vinculado, a sua tramitação vai estar vinculada a um outro recurso. Essa é a diferença, tá? Então, a lógica é, eu vou usar o recurso adesivo quando eu estiver satisfeito com a sentença, a princípio eu não quero recorrer, eu não quero prolongar com esse processo, se o processo parar aqui, eu estou satisfeito, não quero ir mais para frente, tá? Então, não vou recorrer. A outra parte recorrer, o processo vai andar. Então, eu vou aproveitar, tem esse ponto aqui da sentença, que cabe uma impugnação, cabe a gente discutir, eu vou aproveitar, então, e fazer isso. Essa é a lógica do recurso adesivo. E é por isso que ele é muito positivo. Ele é muito positivo. Então, surge uma segunda oportunidade aí para quem, a princípio, estava satisfeito. Aí você fala para mim, pô, Felipe, mas é uma grande desvantagem, né? Se o recurso principal não for conhecido, o meu também não vai ser. Se a parte desistir, também não vai prosseguir. Mas veja, você já estava satisfeito com a sentença, você já não ia recorrer. Então, se o recurso da outra parte não for conhecido, se o recurso da outra parte, se a outra parte desistir do seu recurso por algum motivo, perfeito, você já estava satisfeita mesmo com a sentença, você já não ia recorrer. Então, por isso essa lógica. Tá? Num processo recente que eu vi, tá? O que foi que aconteceu? Veja, o reclamante ele entrou com recurso ordinário, acho que foi o reclamante, e o reclamado, diante do recurso ordinário, na hora das contrarrazões, ele veio e interpôs o seu recurso adesivo. Tá? Estava lá, recurso adesivo. Só que, veja bem, quando o reclamante ele percebeu que o reclamado ele interpôs recurso adesivo e ele foi intimado para contrarrazoar, que ele viu ali qual era o objeto do recurso adesivo, ele falou, vou desistir desse recurso, vou desistir do meu recurso. Tá? E aí ele fez um pedido de desistência do recurso, porque ele desistindo do recurso, o recurso adesivo do outro seria automaticamente também extinto, não tramitaria. Mas aí o juiz percebeu que, embora o recurso adesivo tivesse, o recurso do reclamado tivesse recebido esse nome, recurso adesivo, não era exatamente um recurso adesivo, porque ele havia interposto esse recurso dentro ainda do prazo de 8 dias. Tá? É porque
publicada a sentença, o reclamante interpôs o recurso ordinário dele muito rápido, o juiz já despachou para a outra parte contra-razoar, e dentro ainda dos 8 dias ele já apresentou suas contra-razões e o recurso dele. Então, embora ele tenha chamado ali de recurso adesivo, ele ainda era um recurso principal, porque estava dentro do prazo de 8 dias. Então, então, houve essa admissão, foi admitido como recurso ordinário. E aí o juiz explicou, olha, não é, embora a parte reclamada tenha apresentado o recurso com o nome de recurso adesivo, ele é um recurso principal, ele é um recurso ordinário. Vai manter a desistência ou não vai manter a desistência? Aí o reclamante falou, não, não vou manter a desistência. Prossegue, por uma questão lógica, tá? Então, esse é o contexto, mais ou menos, do recurso adesivo. Agora, como tudo aqui para nós, né, o recurso adesivo, ele envolve algumas regrinhas, e a gente precisa entender, tá? Pressupostos, requisitos, regras específicas que a gente precisa observar. Porque, às vezes, em algumas situações, a gente vai ver aqui, você pode pensar assim, eu vou esperar pelo recurso adesivo, mas você vai levar uma preclusão, tá? Porque algumas situações específicas não é muito o que parece, né? Em algumas situações não cabe assim um recurso adesivo como nós estamos acostumados a ver. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? A gente vai falar durante a aula em vários aspectos. Bom, veja só. O que a gente tem que observar, então, para o uso estratégico do recurso de revista? Sim, ele é um uso estratégico. Por quê? Eu vou usar ele de acordo com a estratégia que eu tenho aqui, de levar esse processo para frente ou não, de recorrer ou não, né? Como a gente falou aqui nesse primeiro momento da aula. Então, veja, a primeira coisa que eu tenho que observar é que a sentença, o processo, né, diante da sentença, deve haver uma sucumbência recíproca aqui. Então, é preciso que as duas partes sejam vencidos e vencedores em uma determinada parte da demanda. Né? Isso é muito óbvio, porque, veja, para você recorrer, você tem que ter interesse recursal. Tá? Então, se a ação é totalmente improcedente, por exemplo, tá? e o reclamado ele apresenta o seu recurso ordinário, você não precisaria interpor seu recurso adesivo, né? Porque a sentença já foi totalmente, desculpa, a sentença foi totalmente improcedente. O reclamante entrou com recurso ordinário. O reclamado não precisaria entrar com recurso adesivo, porque já foi totalmente favorável a ele. Né? Então, em regra, seria isso. Então, o primeiro ponto é isso: tem que haver sucumbência recíproca para que haja a possibilidade de recurso adesivo aqui, até mesmo para atender esse pressuposto do interesse recursal. Combinado? Um segundo ponto. O prazo para a interposição do recurso de revista, tá? É aquele que a gente já conhece. É o mesmo prazo que é concedido para contrarrazões ao recurso principal da parte contrária. Então, veja, saiu a sentença, a parte entrou com recurso ordinário, por exemplo, tá? E você não recorreu. A parte contrária entrou com recurso ordinário e você não recorreu. A partir do momento que você recebe a intimação para contrarrazoar esse recurso principal da parte contrária, inicia o seu prazo também para recurso adesivo. O mesmo prazo que você tem para contrarrazões é o prazo também para o recurso adesivo. Você vai ter que apresentar essas duas peças nesse prazo de 8 dias. E aí tem algumas coisinhas para as quais a gente precisa se atentar aqui, tá? A primeira delas é o seguinte: em relação às peças, acho que já foi até uma vez uma pergunta lá na caixinha do Instagram, que a gente abre, né? Eu posso apresentar o recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões? Veja, se você, tendo essa possibilidade de escolha, eu digo para você o seguinte: priorize a apresentação de peças distintas. Por 2 motivos, tá? Primeiro motivo, eu já vi casos em que o recurso adesivo, ele foi interposto, ele constava na mesma peça das contrarrazões, e não houve o juízo de admissibilidade na primeira instância, ou seja, passou batido. Tá? E muitas vezes passa mesmo, tá, gente? Se vocês reclamam, muitas vezes, como vocês já reclamaram para mim, que o juiz, os embargadores não olham para as contrarrazões, então evite trazer o recurso adesivo nas contrarrazões. Então, nesse processo que eu vi, o recurso adesivo estava nas contrarrazões e ainda mais no finalzinho, muito discreto, tá? E eu vi porque, lendo as contrarrazões, eu percebi ali que existia um tópicozinho de recurso adesivo. Né? Mas eu olhei ainda várias vezes para poder ter certeza do que realmente. Fui olhar a fundamentação para ver se era isso mesmo. Se não houve engano, nada. Tá? E eu percebi que o recurso adesivo estava na mesma peça. Nesse processo, o recurso adesivo ele foi conhecido. Mas o que acontece? O processo tem que ser convertido em diligência para intimar a parte contrária da apresentação do recurso adesivo,
né, para contrarrazoar esse recurso adesivo, coisa que não foi feita antes. Então, poderia gerar até mesmo uma nulidade aqui. Poderia gerar uma nulidade. Porque o recurso adesivo ia ser julgado, né, por dois motivos, né? Primeiro que poderia o recurso adesivo passar batido, e a parte teria que opor embargo de declaração, né? Ou ele seria julgado, alguém desatento daria prosseguimento a isso e não teria percebido que a outra parte não teve direito de se manifestar. Então, haveria uma nulidade aqui, tá? Então, nesse caso foi. Então, veja, priorize a apresentação de peças distintas. Quer dizer que é proibida a apresentação de uma mesma peça? Veja, não é proibido. Mas eu sei que existe alguns julgados que acabam não conhecendo por estarem na mesma peça. Tá? Eu trouxe um julgado para vocês que trata da apresentação na mesma peça. Então, veja, ele fala aqui, ó, esse julgado da terceira região, recurso ordinário adesivo e contra-razões, interposição simultânea na mesma petição, equívoco procedimental, possibilidade de superação. Veja, é um equívoco procedimental, mas possibilidade de superação. Ainda que a parte tenha interposto o recurso ordinário adesivo na mesma peça processual que as contra-razões, é plenamente factível a superação da atecnia constatada. Ou seja, há uma consideração aqui de que não é o procedimento correto, mas está se dando um jeito, né? Uma questão de princípios aqui, como a gente vai ver. Para conhecer o recurso adesivo interposto, já que comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, além de ser possível distinguir perfeitamente as razões de impugnação daquelas que requerem a manutenção da decisão recorrida. Ademais, na Justiça do Trabalho, os recursos são interpostos por simples petição, segundo dispõe o artigo 899 da CLT. Então, veja, o recurso adesivo ele foi interposto na mesma peça das contra-razões, mas acabou sendo conhecido por quê? Preencheu os requisitos de admissibilidade dele, intrínsecos e intrínsecos, era possível distinguir o que era a fundamentação de contra-razões, o que era a fundamentação também de recurso adesivo. Então, estava uma peça bem elaborada, dava para distinguir, então, por uma questão até de simplicidade, informalidade, foi conhecido, né? Aqui, ó, simples petição, artigo 899 da CLT. Mas é bom não contar com isso, né? Não contem com a boa vontade, né, do juiz, dos embargadores, né, de ir lá de boa vontade, conhecer, né, e apreciar. Segundo ponto, a questão da interposição das contra-razões e do recurso adesivo. Esse é outro ponto. A partir do momento em que você recebe a intimação para contra-razões do recurso ordinário da parte contrária, recurso, né, principal da parte contrária, pode ser um recurso ordinário, pode ser um recurso de revista, pode ser um agravo de petição, como a gente viu ali. Então, a partir do momento que você recebe essa intimação para contra-razões, você pode também interpor o seu recurso adesivo. E a pergunta, você tem que interpor os dois ao mesmo tempo, ou dentro dos 8 dias você pode interpor os dois em momentos distintos, tá? Aí eu te falo novamente, priorize a interposição simultânea das duas peças. Então, peças distintas, interposição simultânea. É claro que não dá no mesmo segundo, né? Porque o PJI você não consegue protocolar duas coisas ao mesmo tempo imediatamente. Vai sair ali diferenças de minutos, talvez. Mas faça isso, não faça em dias separados. Até mesmo porque se você fizer contra-razões num dia e deixar para depois o recurso adesivo, ou recurso adesivo num dia e deixa para depois contra-razões, pode gerar um entendimento ali pelo juízo de primeiro grau, né, de que é aquela peça e pronto, você não vai fazer mais nada. E ele vai encaminhar, vai prosseguir com o processo. Né? Vai prosseguir, seja para encaminhar para o TRT, se for recurso adesivo, se for só contra-razões, se for só recurso adesivo para poder intimar a parte contrária, e aí pode haver um entendimento de preclusão. Tá? Ao meu ver, não é o mais correto, porque o CPC ele não prevê isso. O CPC ele fala no mesmo prazo das contra-razões. E o prazo para contra-razões é de 8 dias. É a mesma ideia da súmula lá que fala sobre a comprovação do preparo. A comprovação do preparo recursal pode se dar dentro do prazo recursal, de 8 dias. Não precisaria ser necessariamente na mesma hora ali, né? Junto com o recurso, poderia ser depois, tá? Então fiquem atentos em relação a essa interposição. Então, priorize a apresentação de peças distintas e priorize também protocolo ao mesmo tempo, tá? Um terceiro ponto aqui, ó, a ausência de menção a recurso adesivo na folha de rosto da peça não impede que ele seja recebido como recurso adesivo. O que acontece muitas vezes? A parte, ela está no momento de contra-razões, não é isso? E ela vai interpor o recurso adesivo. Só que ela não coloca ali recurso adesivo, ela coloca recurso ordinário.
Então, pode gerar um entendimento, tá? Ao meu ver, é um exagero também de formalismo, mas pode gerar o seguinte: olha, ele está interpondo um recurso ordinário aqui, principal, no momento em que não cabe mais esse recurso principal, caberia o recurso adesivo. Mas a gente não pode esquecer que recurso ordinário, ele é tanto interposto de forma principal como adesiva. Então, o fato de estar ali recurso ordinário não quer dizer que não seja, que não possa ser recebido como recurso adesivo. É possível recebê-lo sim como recurso adesivo, com base no princípio da instrumentalidade das formas e princípio da fungibilidade também. Né? É um rigor muito grande. Ah, não está recurso adesivo, só está recurso ordinário. Tá, mas o recurso adesivo, ele é um recurso ordinário. Ou só está recurso de revista. Tá, mas o recurso adesivo, ele pode ser um recurso de revista. Tá? Adesivo é só técnica de interposição, como a gente já falou. Tá? Vou bater sempre nessa tecla. Então, veja, eu trouxe um julgado para a gente ver aqui, em que foi admitido como recurso adesivo, que é o mais correto. E veja, ó, é um agravo de instrumento, tá vendo? Ó? Agravo de instrumento em recurso ordinário. Então, o que acontece? A parte ela entra com recurso ordinário na vara, no momento em que deveria ser recurso adesivo, mas ela entra com recurso ordinário, e a vara não processa, nega processamento por intempestividade de alguma coisa. E aí a parte entra com agravo de instrumento para poder discutir essa. Olha, receba como recurso adesivo, tá? E aí vai para o tribunal decide isso. Então, veja, ó, agravo instrumento, recurso ordinário, interposto no prazo das contrarrazões, princípio da fungibilidade recursal. O recurso interposto pela reclamada no prazo para a apresentação de contrarrazões, embora nominado de recurso ordinário, deve ser conhecido como recurso adesivo, em face dos princípios da fungibilidade recursal e da simplificação dos atos processuais e da instrumentalidade das formas, e ante a inexistência de erro grosseiro ou má-fé da parte recorrente. Realmente não é erro grosseiro nem má-fé, é um recurso ordinário, é um recurso de revista, é um embargo, é um agravo de petição. A única forma é que ele está sendo interposto de maneira, esse recurso está sendo interposto de maneira adesiva. Então ele deve ser conhecido como tal. Ah, Felipe, mas ele vai ser, qual a diferença? A diferença é, a partir do momento que ele é admitido como recurso adesivo, ele segue, né, a tramitação do recurso principal da outra parte. Né? Isso ele está sujeito aos maiores riscos. Tá? Então, isso muda. Não muda em relação à análise do mérito, propriamente dito, do recurso, já que não há vinculação em relação ao recurso principal. Mas, a tramitação pode haver prejuízo. Tá? Muito bem. Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto aqui, em relação ao prazo, é: no prazo para contrarrazões, a parte pode optar pela interposição apenas do recurso adesivo. Então, veja só, a gente fala assim: você foi intimado para contrarrazoar um recurso da outra parte, interposto de forma independente, autônoma. Não obrigatoriamente você precisa contrarrazoar. Nesse momento, você pode apresentar apenas as contrarrazões, que é normal. Você pode apresentar suas contrarrazões e o recurso adesivo. Você pode apresentar apenas o recurso adesivo ou não apresentar nenhum nem outro, né? Óbvio. Então, é só um detalhe aqui, uma ressalva, tá? Para constar aqui. Né? Obviamente, não existe penalidade em não recorrer ou em não impugnar o recurso. Poderá haver consequências processuais em virtude dessa omissão, tá? Mas penalidade em si não existe. Então, pode ser uma dessas possibilidades aqui, tá? Muito bom. Terceira coisa aqui, terceiro ponto que a gente deve observar. Veja, os pressupostos de admissibilidade do recurso adesivo são os mesmos exigidos para o recurso autônomo. Como a gente falou, o recurso adesivo, ele é um recurso ordinário, ele é um recurso de revista, ele é um agravo de petição, ele é um embargo, ele é um recurso extraordinário. Não muda nada em relação aos pressupostos. Então, os mesmos pressupostos intrínsecos e os mesmos pressupostos extrínsecos, tá? Eles devem estar presentes. Inclusive, o preparo recursal. Se você está pela parte reclamada e você vai interpor um recurso, você não interpôs o recurso principal, tá? Saiu a sentença, você não interpôs o recurso ordinário nos 8 dias, vai interpor agora o recurso ordinário adesivo, você tem que fazer o preparo. Porque os pressupostos de admissibilidade são exatamente os mesmos. Você vai seguir a mesma coisa como se fosse um recurso principal, tá? Mas nesse caso, sendo adesivo. Então, justamente aqui, ó, justamente porque se trata de uma espécie, porque não se trata de uma espécie de frente de recurso, é o próprio recurso, tá? Mas interpôs de uma forma distinta, adesiva. E óbvio, uma observação aqui, a gente tem que observar as questões personalíssimas de cada parte.
tá? Então, gratuidade de justiça, prazo diferenciado, tudo isso. Isso continua valendo normal, tá? Cada um, né? Cada um olhando para o seu ali e seguindo os pressupostos de admissibilidade como se fosse um recurso principal. É só a tramitação que vai mudar. Combinado? Quarto ponto aqui, o que a gente deve observar? A admissibilidade do recurso adesivo, ela está condicionada à admissibilidade do recurso independente, é como eu já falei. E aqui, só pontuando aqui, né? Constando aqui. Então, veja, eu vou admitir um recurso adesivo, tá? Esse recurso vai ser admitido se o recurso principal, o recurso independente também for. Se por qualquer motivo, o recurso principal ele não for admitido, deserção, intempestividade, a parte não tem interesse, qualquer coisa nesse sentido, não haverá conhecimento do recurso adesivo. Ele não prossegue. Tá? E quando a gente fala de admissibilidade aqui, a gente está falando em questões preliminares, em pressupostos do recurso. Pressupostos do recurso. Tá? Então, veja, se a parte que interpôs o recurso autônomo, né, desiste dele, o recurso adesivo ele não será conhecido, como a gente já comentou. Por quê? Porque a admissibilidade do recurso independente é que vai levar à admissibilidade do recurso adesivo. Houve interrupção da tramitação, não foi até o julgamento, nenhum dos dois irá. Tá? Recurso adesivo também não irá. Combinado? E último ponto aqui, tá? A gente falou das questões preliminares, que existe essa vinculação. Tá? O recurso adesivo está preso à admissibilidade do recurso independente. Mas, uma vez admitido, tá? Essa vinculação, essa subordinação, ela não se dá em relação ao mérito. Então, no seu recurso adesivo, você vai poder impugnar qualquer coisa que você queira impugnar como se fosse um recurso principal. A única vinculação que existe, a única subordinação é em relação à tramitação, tá? O processamento do recurso, tá? Então, os capítulos impugnados no recurso adesivo podem ser distintos daqueles impugnados no recurso autônomo, e aí gerando resultados também diferentes. Então, no mérito, os resultados dos dois, podem ser totalmente diferentes. Então, o julgamento do mérito de cada um desses recursos ocorre de maneira independente. É como se fosse dois recursos independentes. Chegou até lá, chegou até a admissão, passou pelo primeiro juiz de admissibilidade, passou pelo segundo juiz de admissibilidade. A partir desse momento, ali dentro do julgamento, eles têm um tratamento autônomo. Inclusive, a turma, a Câmara, né, ele pode começar analisando o próprio recurso de revista, o mérito do próprio recurso de revista. Se for verificado ali na análise dos recursos que pela ordem de prejudicialidade dos temas, né, é melhor começar pela análise do recurso adesivo, né, de uma das partes aqui. Então, reclamante apresentou recurso ordinário, reclamado apresentou recurso adesivo. Ah, mas pela ordem de prejudicialidade aqui, melhor começar pelo recurso adesivo do reclamado. Pode, perfeitamente possível. Não há problema nenhum. Tá? Porque já estão no momento da análise do mérito. Então, aqui eles recebem um tratamento distinto, diferenciado. Tá? Distinto. Perfeito, gente? Então, isso é o que tem que ser observado, regras mais genéricas aqui do recurso adesivo. Tá? Veja, e aqui só reforça tudo que a gente falou sobre esse primeiro ponto, que o recurso adesivo, ele é estratégico, tá? Vai depender da sua estratégia para o processo. Então, né, tem que observar essas regrinhas. Deixa eu contar um caso para vocês. Eu acho que eu já comentei uma vez, conversando com vocês lá no Instagram. Uma vez, eu era advogado ainda, tá? E aí, isso é para mostrar a importância do recurso adesivo, né? Eu era advogado ainda, e eu me lembro que saiu uma sentença muito favorável para o nosso cliente, empresa. A gente tinha obtido êxito em praticamente todo o processo. O único ponto era o terço constitucional de umas férias lá, né? E essa pessoa aqui, que vos falo, teve a genial ideia de entrar com um recurso ordinário para poder discutir isso, ganhando tudo, tendo ganhado tudo. Ah, eu olhei para assim e falei, não, isso aqui está errado, vou recorrer. Recorri de forma independente. O reclamado, que não interpôs recurso autônomo, ele depois entrou com recurso ordinário adesivo ao meu. Resultado, virada de jogo na segunda instância.
O recurso adesivo do reclamante foi praticamente todo provido. Houve uma reviravolta nesse processo e a condenação acabou sendo grande. Ou seja, aprendizado. E o nosso a gente perdeu. Então, aprendizado. Eu dei, diante de uma condenação tão ínfima, a gente poderia ter parado por ali, tá? A gente poderia ter aguardado a outra parte e ver se ela vai recorrer ou não. Nesse caso específico, caberia perfeitamente o uso mais estratégico aqui do recurso adesivo. Falar, vou aguardar a outra parte. Se o reclamante aqui recorrer, eu vou interpor o recurso adesivo para discutir essa questão do terço constitucional das férias. Tá? E se eu não tivesse recorrido, a outra parte não teria recorrido, porque ela entrou apenas adesivamente, e o êxito teria sido muito bom no processo, mas acabou sendo um baita de um prejuízo. Triste, né? Mas são coisas que a gente aprende. Então, se você ainda não passou por essa situação, aprenda com esta aula. Isto. Combinado? Muito bem. Então, veja só, quais são as conclusões que a gente tira a partir disso tudo que a gente acabou de ver aqui? Nós temos basicamente, três pressupostos do recurso. Nós temos três pressupostos do recurso adesivo. O primeiro deles é a sucumbência recíproca, como a gente já conversou. Então, só vou pensar em recurso adesivo se eu tiver ali, observar, sucumbência recíproca. Tá? Eu tenho que ter interesse para recorrer, interesse recursal. A segunda o segundo pressuposto é a interposição de recurso por uma das partes. Eu não vou interpor recurso adesivo se não tem recurso pela outra parte. Obviamente. Eu vou entrar com o meu recurso ordinário dentro dos 8 dias. Ah, passou os 8 dias, agora eu vou entrar com... Não, aí eu vou entrar com recurso adesivo. Não. Para ter recurso adesivo, ele tem que estar adesivo a um outro recurso já interposto. Obviamente. Tá? E o terceiro ponto, né? Ao mesmo tempo que tem que haver interposição de recurso por uma parte, deve haver o silêncio pela outra parte durante o prazo recursal. Porque se uma parte recorre, se o reclamante recorre, e o reclamado também recorre, ou seja, não houve silêncio do reclamado, não cabe mais recurso adesivo, porque ele já interpôs o seu recurso. Tá? Então, sucumbência recíproca, interposição de recurso por uma parte e silêncio pela outra parte durante esse prazo recursal, durante esses primeiros 8 dias do prazo. Tá? Então, veja, algumas situações importantes aqui, só para a gente firmar o que a gente está conversando aqui. Veja. Por exemplo, a parte que desiste do recurso independente, tá? Isso aqui está na doutrina do Didier, ele faz essas ponderações, né? Então eu trouxe para vocês. A parte que desiste do recurso independente não pode, arrependida pela desistência, interpor recurso adesivo. Então vamos lá. Eu estou pelo reclamante, saiu a sentença. Interpus o meu recurso ordinário. Mas aí decidi desistir. Tá? E aí, dentro ainda dos 8 dias, né, vem a outra parte e interpõe o seu recurso ordinário. Na hora que eu sou intimado para contrarrazões, eu falo, então eu vou entrar com o meu recurso adesivo. Não. Eu já tive a oportunidade de entrar com recurso ordinário, independente. Eu fiz isso, gerando preclusão consumativa, mas eu desisti. Então não cabe mais recurso adesivo da minha parte. Por quê? Porque não houve silêncio da minha parte. Se aquela parte que está interpondo o recurso adesivo não silenciou antes, ela se manifestou através de um recurso, ela não pode mais entrar com o adesivo. Tá? Uma outra situação, ó. O recurso adesivo, ele não pode ser utilizado para fim de complementar o recurso independente já interposto. Isso aconteceu no processo que eu vi recentemente. O reclamante entrou com recurso ordinário, o reclamado também entrou com seu recurso ordinário, e quando o reclamante ele foi intimado para contrarrazoar esse recurso ordinário, ele apresentou um recurso adesivo ao recurso independente do reclamado para complementar, para trazer uma outra matéria, né, que não havia no seu recurso ordinário. Não dá mais. Houve preclusão consumativa. Por que não dá mais? Porque não houve silêncio da parte dele. Ele já havia se manifestado. Entende? Tá? Olha aqui esse julgado do TRT3, que trata justamente sobre isso. Olha lá.
Recurso adesivo não se destina a complementar. A interposição de recurso ordinário adesivo pelo reclamante no prazo de contrarrazões quando já havia interposto outro recurso ordinário. Preclusão consumativa, princípio da unirrecorribilidade. Olha só. O princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal impossibilita a interposição de mais de um recurso em face da mesma decisão por se ter operado a preclusão consumativa. O recurso ordinário adesivo interposto pelo reclamante não é complementar ao primeiro recurso, nem se trata de alteração dos seus fundamentos. Então, não cabe recurso adesivo para complementar o que já foi fundamentado antes. Conforme o entendimento do parágrafo 4º, artigo 1024 do CPC. O recurso adesivo é uma possibilidade disponibilizada pelo ordenamento jurídico à parte que, satisfeita com a procedência parcial dos pedidos e visando a rápida solução da demanda, não pretendia recorrer, mas decide fazê-lo após constatar que a parte contrária apresentou o recurso. É o que a gente viu lá no início da aula. A possibilidade de interposição de recurso adesivo no mesmo prazo de apresentação de contrarrazões se dá por esta razão, e não para permitir à parte interpor dois recursos contra a mesma decisão. Hipótese que constituiria frontal violação ao princípio da unirrecorribilidade, negado o provimento ao agravo do instrumento, mantida a decisão de origem que não conheceu do recurso ordinário adesivo. Tá vendo? Então, lá na primeira instância, o primeiro juiz de admissibilidade, ele já havia negado. No processo que eu vi, não negou. Houve uma comida de bola mesmo, não houve atenção. Quando houve o recurso adesivo, houve o processamento normal dele, como se não tivesse interposto o recurso independente antes. Aí, quando veio para a gente percebeu isso, falou, esse daqui, o recurso independente dele vai ser analisado. Estava falando sobre horas extras e tudo mais. Agora, o outro recurso adesivo, que falava sobre outras questões, eu acho que ali ele falava sobre intervalo intrajornada, que não havia impugnado no recurso dependente, aí não cabe mais. Só vai analisar agora o recurso ordinário independente. Tá? Justamente por isso, não houve silêncio da outra parte. Tá? Terceira ponto aqui, ó. O recurso adesivo não tem o condão de salvar o recurso independente que não foi processado por algum vício. Então, por exemplo, você interpôs o seu recurso ordinário. Aí o juízo de primeira instância, ele negou o processamento por intempestividade, por exemplo. Mas a outra parte recorreu, recurso ordinário. E aí você é intimado para contrarrazoar o recurso ordinário da outra parte. E aí vem o quê? Você vem e recurso adesivo para poder tentar salvar o recurso ordinário que foi intempestivo. Não pode, nem para salvar, nem para poder alegar outra coisa, não pode. Por quê? Porque não houve silêncio da sua parte naquele primeiro momento do prazo recursal. Tá? É por isso que, e aqui cabe uma observação importante, tá? Se você percebe que o seu recurso ordinário, saiu a sentença, ou saiu o acordo, você vai interpor recurso ordinário ou recurso de revista, e você percebe que passou o prazo, tá? Aguarda. Aguarda. De repente já tem um recurso ali no processo, você viu que tem um recurso no processo, aguarda. Não insista. Não vai dar um de malandrão, vou interpor aqui e espero que o juiz aceite. Não faça isso. Você vai ser intimado para apresentar contrarrazões ao recurso da outra parte, e nesse momento você apresenta o seu recurso adesivo. Porque se você apresenta o seu recurso ordinário lá, intempestivo, e ele não é conhecido, esse silêncio ele é afastado e você depois não vai conseguir interpor o seu recurso adesivo. Perfeito? E o último ponto, não cabe recurso adesivo na hipótese de remessa necessária. Lembra da remessa necessária? Né, quando há decisão contrária ao poder público, né, artigo 496 do CPC. Veja, nesse caso, não há interposição de recurso pelo poder público. Não há interposição de recurso por eles. A remessa é necessária, direto. O próprio órgão jurisdicional remete para a segunda instância. E nesse caso, por que não cabe, né, por que não cabe recurso adesivo? Porque não tem interposição de recurso pela parte contrária. A administração pública, no caso, está no polo passivo aqui, né, ela não interpôs recurso. Houve apenas uma remessa necessária. Então, a gente tem que olhar sempre para isso aqui também, ó. São os pressupostos. A sucumbência recíproca,
A parte contrária apresentou recurso, né? Houve silêncio da minha parte, perfeito, cabe recurso adesivo. Então, esses são os pressupostos, para que ele seja admitido. E para ele prosseguir, uma vez admitido, ele vai prosseguir então. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o conhecimento do recurso principal, como a gente já viu, tá? E além disso, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Tá? Isso aqui é um painel meio que de resumo de tudo que a gente já conversou no painel anterior. Tá? E consolidar aqui o entendimento com relação a isso. Tá? Então, eu tenho que ter o conhecimento do recurso principal, já que ele está adesivo a ele, e eu tenho que preencher os pressupostos de admissibilidade, tempestividade, preparo, tudo isso. Pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Até esqueci de abrir aqui, ó, né, sobre a questão da intempestividade. Né, evita-se a violação ao princípio da unirrecorribilidade, como eu falei para vocês. Né? Aguarda. Está intempestivo? Aguarda, espera o momento oportuno para contra-razões e recurso adesivo. Tá? Com base nisso, tudo que a gente conversou, a gente vai avançar um pouquinho com base nos ensinamentos que eu vi na doutrina do Felipe Bernardes, tá? Que eu achei muito pertinente, é muito pertinente as lições dele. E é legal, pelo que eu pude perceber, tanto ele como o Didier, né, eles se valem muito da doutrina do Barbosa Moreira. Né? O Barbosa Moreira é um clássico, né? Então, é muito importante a gente trazer todos esses pontos para estar bem afiado em relação ao recurso adesivo. E aqui que pode gerar o maior ponto de desconhecimento de algumas situações, tá? Inclusive por parte do juízo. Então, é importante vocês estarem alertas, porque daí você pode derrubar o recurso da outra parte. Tá? Veja só, é o recurso adesivo no caso de litisconsórcio. Não é raro termos ações trabalhistas com mais de um reclamado no polo passivo. Tá? Seja para pedir a responsabilidade solidária deles, por conta de um grupo econômico, por exemplo, seja para pedir a responsabilidade subsidiária deles, por conta de uma terceirização de mão de obra. Lei 6.019, de 74, súmula 331 do TST. Tá? Então, ou a gente tem também o litisconsórcio no polo ativo. Vamos imaginar dois reclamantes, né, que decidem ajuizar uma mesma ação para postular, sei lá, verbas rescisórias, cada um pedindo a sua, ou para postular adicional de insalubridade, equiparação salarial, tá? Eles querem aproveitar um mesmo processo para ajuizar essa demanda, né? Para buscar esses direitos. Perfeito. Quando a gente tem litisconsórcio, primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, primeira regra de todas. No mesmo polo da ação, polo ativo ou polo passivo, tá? No mesmo polo, não pode haver recurso adesivo entre os sujeitos aqui. Tá? Veja, o litisconsorte não interpõe recurso adesivo ao recurso independente do outro litisconsorte que está no mesmo polo da demanda que ele. Então, trocando miúdos aqui, ó, não cabe recurso adesivo de um reclamante ao recurso independente de outro reclamante. Assim como um reclamado não pode interpor recurso adesivo ao recurso autônomo de outro reclamado. Tá? Eu tenho que observar sempre o quê? O recurso adesivo, ele se dá contra a outra parte. A gente viu, um dos pressupostos é ter havido o recurso de uma parte. Então, quem vai entrar com recurso adesivo é a outra parte. Então, nós temos parte reclamante, parte reclamada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, se você está pelo reclamante, um reclamado, você não recorreu, sentença favorável. Né? Um reclamado recorreu, o outro não. E na hora do prazo para contra-razões, o outro reclamado vai lá e apresenta recurso adesivo. Opa, não cabe. Você vai impugnar isso no seu recurso, vai abrir o tópico lá de não conhecimento desse recurso. Tá? Não cabe esse recurso adesivo. Tá? E segunda regra, muito importante aqui, e aqui é um pouquinho mais complexo, mas a gente vai conversar sobre isso. Veja,
o uso do recurso adesivo, tá? Quando o processo envolve litisconsórcio, tanto ativo como passivo, ele vai se dar, esse uso, ele vai se dar conforme o tipo de litisconsórcio que eu tiver no processo. Então, eu tenho que analisar se esse litisconsórcio ele é simples ou ele é unitário, porque isso muda, né, a forma como a gente vai encarar o uso do recurso adesivo aqui. Então, veja, vamos só relembrar rapidamente. O que é um litisconsórcio simples? O que é um litisconsórcio unitário? No litisconsórcio simples, eu tenho relações jurídicas totalmente independentes. É o caso dos dois reclamantes, por exemplo. Coisa bem simples. Dois reclamantes que postulam adicional de insalubridade contra um reclamado. Aqui eu tenho litisconsórcio simples, porque a relação de um reclamante com um reclamado e de um reclamado 2 com de um reclamante com o reclamado e do outro reclamante com o reclamado são ações distintas. Eu posso ter resultados, julgamentos totalmente diferentes. Para o reclamante 1, pode haver o reconhecimento do adicional de insalubridade. Para o reclamante 2, pode não existir. Ou pode haver para os dois, mas uma determinada limitação de tempo. Ou para um, né, em virtude da distinção de atividade, pode haver um adicional para um adicional para outro, porque os riscos foram diferentes. Então, veja, embora esses dois reclamantes tenham optado em ajuizar a mesma ação, constando do polo ativo, o julgamento pode se dar de forma diferente para eles. Então, esse é uma opção. A outra situação é quando a gente tem um litisconsórcio unitário. Aqui a relação jurídica ela não é mais autônoma, ela é indivisível. Tá? Então, por ser indivisível, o julgamento ele tem que se dar de maneira uniforme. Isso a gente vê muito quando há responsabilidade, no outro exemplo que a gente falou, responsabilidade solidária para o grupo econômico, responsabilidade subsidiária, né, em virtude de terceirização. Né, você pode pensar assim, Felipe, mas a ação pode ser procedente em relação ao prestador de serviço, primeiro reclamado, e pode ser improcedente em relação ao tomador. Pode. Tá? Nesse ponto, a gente vai ter, tá, um litisconsórcio simples. Mas a partir do momento em que há condenação do segundo reclamado, condenando ele de forma subsidiária ao pagamento de parcela 1, 2 e 3, aqui eu tenho um julgamento uniforme para eles. Mesma coisa da responsabilidade solidária. Se há o reconhecimento da responsabilidade solidária, o julgamento, as verbas que vão compor a condenação de um e outro, acabam sendo as mesmas. Então, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, né? É claro que em relação à responsabilidade subsidiária ainda tem algumas obrigações de caráter personalíssimo, perfeito. Mas o que eu quero dizer é, naquele ponto em que foi atribuída a responsabilidade, nos limites, ao momento que é atribuída a responsabilidade, naquele ponto há um litisconsórcio unitário, porque não tem como um ser responsável e o outro não. Combinado? Muito bem. Então, aqui eu tenho o julgamento uniforme. Então, foquem na questão do julgamento distinto, julgamento uniforme, porque isso é o mais importante, né? Não tem como separar. Então, veja bem, no litisconsórcio simples, a gente vai estudar isso daqui com base em situações, tá? Se vocês forem ler a doutrina do Felipe Bernardes, ele vai colocar isso aqui em exemplos. E eu fiz de uma forma um pouco diferente, né, que eu achei melhor, na minha opinião, sincera, né? Para entendimento, né? Até para entendimento meu, então eu falei, vou passar dessa forma porque eu acho mais interessante. Então, veja só. Primeira situação. Nós temos dois reclamantes no polo ativo e um reclamado no polo passivo. Então, veja só. Saiu a sentença. O reclamante 1 interpõe recurso autônomo. Ele interpôs o recurso ordinário. Mas o reclamante 2 não interpôs esse recurso ordinário. Ele não interpôs recurso nenhum. Então, veja, nós estamos aqui em relações jurídicas autônomas. Julgamentos são distintos. Tá? Muito bem. Não importa o julgamento aqui. O conteúdo aqui, para mim, não é tão importante nesse exemplo. Tá? É mais a sistemática em si. Então, veja. O reclamante 1 interpôs o recurso, o reclamante 2 não interpôs. A partir disso, quando o reclamado ele é intimado para contra-razões, ele pode interpor o seu recurso adesivo,
tá? Desde que haja sucumbência recíproca aqui, né? Vamos imaginar que temos duas verbas, né? Uma procedente, a outra improcedente, e aí vamos voltar lá para os pressupostos. Então, havendo sucumbência recíproca, houve um recurso por uma parte, né? E houve o silêncio aqui do reclamado que não interpôs o seu recurso independente. Então, no momento de contrarrazoar esse recurso do reclamante 1, ele pode fazer. Ele pode interpor o seu recurso adesivo ao recurso do reclamante 1. Mas a partir do momento em que ele interpõe esse recurso aqui, tá? O que ele estiver discutindo aqui de matéria só vai poder atingir esse reclamante 1. Não pode atingir o reclamante 2. Então, vamos supor um exemplo do adicional de insalubridade. Se os dois ganham adicional de insalubridade, tá? Mas o reclamante 1 decide recorrer de uma outra parcela lá, em que ele foi sucumbente, no momento em que o reclamado 2 vai interpor o seu recurso adesivo, tratando desse ponto em que ele foi sucumbente, do adicional de insalubridade, se houver mudança de entendimento em relação ao adicional de insalubridade aqui, ainda que potencialmente tivesse como atingir o reclamante 2, não poderá atingir. Porque em relação a ele, não houve, a relação é independente e não houve recurso da outra parte. Só houve recurso de quem? Onde é que está o pressuposto que a gente precisa? Aqui com o reclamante 1. Então, não vou atingir o reclamante 2, porque eu não tenho pressuposto para o recurso adesivo em relação a ele, que é o recurso dependente por uma parte. Eu tenho que analisar isso de forma isolada. Pensa isso aqui como duas ações distintas. Ação 1 com o reclamante 1, ação 2 com o reclamante 2. Tá? Então, isso é muito importante. Ele entrou com recurso adesivo, né, com uma verba que poderia atingir os dois. Ainda que ele obtenha êxito, só vai atingir um, porque ele vai atingir o quê? Quem atacou ele, né, com outro recurso anterior. Tá? O recurso adesivo ele tem que encontrar uma correspondência com o outro recurso, com o outro sujeito que interpôs esse recurso. Combinado? Muito bom. Situação 2. Olha lá. Ainda nós temos uma ação com dois sujeitos no polo ativo, reclamante 1, o reclamante 2, e um no polo passivo, reclamado. E aí o reclamado, ele interpõe, nós temos mais de uma verba ali discutida, sucumbência recíproca, ganharam em um, perderam em outro, os dois. O reclamado interpõe recurso autônomo, saiu a sentença, o reclamado interpôs o seu recurso ordinário. Em relação a direito reconhecido ao reclamante 1, o seu recurso ordinário é limitado ao reclamante 1, está atingindo o reclamante 1. Por algum motivo ali, não se destina ao 2. Quando os reclamantes eles são intimados para apresentar contrarrazões, tá? Primeiro, o 2 não vai apresentar contrarrazões porque não está se dirigindo a ele. Né? Então, não precisaria. Né? E também, ele não pode interpor recurso adesivo. Somente o reclamante 1 pode interpor a recurso adesivo para discutir qualquer outra coisa, melhorar a sua situação no processo. O reclamante 2, ele não pode mais buscar a sua melhora no processo. Por quê? Porque em relação a ele, não existe um recurso anterior. E qual é um dos pressupostos do recurso adesivo? Um recurso interposto anteriormente, de forma independente, pela parte contrária. Está vendo como a análise dos pressupostos, né, é importante a gente fazer? Porque é isso que nos guia. É isso que vai guiar a gente aqui. Tá? Então, o reclamante 2, ele não vai poder apresentar recurso adesivo. Para ele, o processo acabou ali. Se ele quisesse ter melhorado a situação dele, deveria ter sido feita através de recurso ordinário. Ah, Felipe, mas não é injusto? Não, não é injusto, porque ele já não queria recorrer. Ele já não queria recorrer, aquilo que a gente conversou no início da aula. Ele já não queria recorrer. E aí, o único recurso que existe é atacando o reclamante 1. Para ele não está atacando em nada. Então, a situação dele nem vai piorar. Tá? E situação 3. Olha só. Reclamante 1 e reclamado 2, reclamante 1 e reclamante 2 interpõem um recurso autônomo. Tá? Então, aqui nós temos os dois reclamantes e um reclamado. E os dois, né, sucumbência recíproca, ganharam uma parte, perderam na outra, as duas partes. Tá?
E os dois reclamantes vão recorrer daquilo que perderam. O reclamado 2 vai lá e interpõe o seu recurso adesivo em face de ambos. Porque, veja, existe um recurso ordinário independente, né, dos dois sujeitos aqui. Então, ele pode entrar contra o recurso adesivo ao recurso do reclamante 1, recurso adesivo ao recurso do reclamante 2. É possível fazer isso. Mas vamos supor que um dos reclamantes aqui, vamos supor o reclamante 2, ele desistiu desse recurso. Desistiu do recurso. Então, nesse caso, a partir desse momento, o recurso adesivo do reclamado em relação ao reclamante 2, que desistiu do recurso, ele não vai tramitar mais. O recurso adesivo do reclamado continua a tramitar apenas em relação ao reclamante não desistente. Por quê? Como a gente viu lá na frente. A admissibilidade, o processamento do recurso adesivo, ele está vinculado à admissibilidade, ao processamento do recurso autônomo. Então, veja como esses fundamentos são importantes. Tá? E é importante vocês ficarem alertas a isso, porque pode acontecer de repente passar batido no momento de julgamento. E vocês têm que ficar alertas. Tá? Veja, é claro que algumas outras situações podem acontecer. Né? Essas são apenas algumas situações, né? E que serve como consolidação do entendimento aqui nosso. Aí nós vamos ver agora o litisconsórcio unitário. Então vamos pensar nas situações em que a gente falou agora sobre responsabilidade solidária ou responsabilidade subsidiária, né? Solidária para o grupo econômico, subsidiária por terceirização de mão de obra, que são os nossos cases, né, mais comuns aí. Veja só. Vamos supor a primeira situação em que nós temos os dois reclamados condenados. Reclamado 1 é condenado e o reclamado 2 é condenado. Mas apenas o primeiro reclamado interpõe o seu recurso autônomo. O segundo reclamado, não. Tá? Então, quando o reclamante vai ser intimado para contrarrazões, ele pode apresentar o recurso adesivo em relação a uma determinada parcela. Veja, houve condenação aqui de 1 e de 2. Se tiver hora extra, equiparação salarial, adicional de insalubridade, a responsabilidade solidária ou a responsabilidade subsidiária desse segundo reclamado está envolvendo todas essas verbas. Equiparação salarial, adicional de insalubridade, né, horas extras, enfim, tudo. Então, o reclamante, apesar de apenas um reclamado ter interposto o recurso, o reclamante ele pode interpor recurso adesivo em relação à parcela, atingindo a parcela, e vai atingir os dois reclamados. Então, se ele obtém êxito em relação a uma determinada parcela, não vai acontecer como acontece no litisconsórcio simples, vai atingir apenas um reclamado. Não. A majoração da condenação acontece para os dois reclamados. Por quê? Porque em relação a essa parcela, há litisconsórcio unitário. O julgamento, ele é uniforme, não tem como ser um julgamento distinto para os dois. Combinado? Então, nesse ponto, sim. Agora, veja a peculiaridade desse caso aqui. Pensa na situação em que você vai discutir a responsabilidade. Então, o primeiro reclamado foi condenado ao pagamento de equiparação salarial, diferenças salariais, de adicional de insalubridade, de horas extras. Tá? E deixou de ser condenado em outras verbas. Aí o reclamante foi sucumbente nessas verbas improcedentes. O reclamado 1 interpõe recurso autônomo discutindo essas verbas, a cujo pagamento foi condenado. Tá? E o reclamado 2, ele foi absolvido. Por exemplo, ele não foi reconhecido o grupo econômico, foi julgado improcedente em relação a ele. Tá? Em relação à terceirização, por algum motivo ali, né, também foi julgado improcedente. Não foi reconhecido que era terceirização, era outro instituto. Tá? Era uma administração pública, era um ente público que foi constatada a fiscalização, por algum motivo. Então, aqui, ele foi absolvido. Só que, então, ele não vai interpor recurso nenhum. Veja, se o reclamante, né, o reclamante nesse caso, ele tem que entrar com recurso autônomo
para discutir essa responsabilidade, porque nesse ponto não há litisconsórcio unitário. Os julgamentos são totalmente distintos. Então, veja, o reclamante ele pode interpor recurso adesivo em relação a uma determinada parcela, atingindo apenas o reclamado 1, porque o 2 foi absolvido. E ele não pode interpor recurso adesivo a fim de buscar a condenação do reclamado 2, porque isso ele deveria ter feito em recurso independente. Veja, nós não estamos diante... Então, o que você tem que analisar? Você tem que analisar, é um litisconsórcio simples ou é um litisconsórcio unitário? Nesse ponto, o julgamento ele é totalmente distinto. Não há julgamento uniforme. Tá? Então, o litisconsórcio é não unitário aqui neste ponto de responsabilidade. Tá? Então, para você discutir essa responsabilidade, que não foi reconhecida na sentença, você tem que interpor o seu recurso autônomo. Se você não fizer, você depois não pode entrar com recurso adesivo, porque não houve recurso do segundo reclamado absolvido também. Tá? Há 2 julgados, eu coloquei só um, mas há 2 julgados aqui, tá? Para a gente ler, que trata justamente sobre isso. Muito importante. Ó, a gente viu o recurso complementar. Ó, litisconsórcio, ó. Recurso adesivo, litisconsórcio simples. A legitimação para a interposição do recurso adesivo nasce quando da interposição de recurso pela parte contrária que vise a modificação do julgado, o que pressupõe, portanto, sucumbência recíproca de ambos os recorrentes, que, em caso de litisconsórcio não unitário, deve ocorrer em relação a cada litisconsórcio. Tá vendo? Ó? A sucumbência recíproca deve ocorrer em cada litisconsórcio. Quando eu tenho um reclamado 2 absolvido aqui, eu não tenho sucumbência recíproca. A sucumbência é total do reclamante. Então, ele vai ter que se utilizar do recurso principal para discutir essa responsabilidade aqui. Tá? Assim, em relação aqui, ó, assim, em relação, a relação processual envolvendo o autor e segundo réu, exigia para o manejo do recurso adesivo. Assim, a relação processual envolvendo o autor e o segundo réu exigia, para o manejo do recurso adesivo, que houvesse sucumbência recíproca, o que não foi o caso, tendo sido o autor integralmente vencido nos pedidos formulados em face do segundo reclamado, sem que tivesse interposto tempestivamente o recurso ordinário. Nesse ponto, também merece citação a doutrina de Barbosa Moreira. Olha ele aqui, ó. A legitimação ativa compete à parte que, no grau inferior de jurisdição, se contrapunha ao primeiro recorrente. Se havia litisconsórcio, é óbvio, a qualquer dos litisconsórcios cujo adversário comum interpôs o primeiro recurso. Ressalvada a hipótese de unitariedade do litisconsórcio, caso o recurso principal, interposto pela parte adversa, se enderece a um único ou alguns dos coautores, ou corréus parcialmente vencidos, só esses, coautor ou corréu, se legitima a adesão, que poderá avisar apenas a matéria pertinente à situação dos recorridos na impugnação principal. Analogicamente, se um único dos litisconsórcios for derrotado, enquanto os outros obtiverem total vitória, não pode a parte contrária aderir ao recurso daquele para pleitear a reforma da sentença no tocante aos demais. Tá vendo? Texto um pouquinho mais truncado, né? Naquela citação do Barbosa Moreira. E esse daqui, ó, tá um pouquinho melhor até. Ó. Do que se depreende, ó? Litisconsórcio, recurso adesivo, falta de reciprocidade em relação ao litisconsorte que recorre, ó. Do que se depreende do artigo 997 do CPC, além dos requisitos, aqui também se submete o recurso principal, no adesivo é necessária a sucumbência recíproca. E essa reciprocidade deve se dar entre as partes que recorrem. Assim, no caso do litisconsórcio, o recurso adesivo só é admitido se houver sucumbência recíproca entre a parte que recorreu originariamente e a que apelou adesivamente. Não é este em estudo, pois o autor recorre adesivamente ao apelo do primeiro reclamado, e quanto à improcedência do pedido em face do segundo réu, que não apresentou recurso. Tá vendo? É justamente esse nosso caso aqui. Então, quando a gente fala em litisconsórcio, a gente tem que analisar, primeiro, qual é o tipo de litisconsórcio,
para a gente entender qual é a dinâmica, qual é a sistemática que a gente vai aplicar aqui. Olhando sempre para isso. Olhando sempre para a questão da sucumbência recíproca e olhando para o ataque. De onde veio o ataque? Para eu conseguir interpor recurso adesivo e atingir aquele sujeito que está atacando. E lembrando, tá? As matérias não correspondem. A questão é você poder interpor recurso adesivo em face de um determinado sujeito do outro polo para poder majorar o seu benefício no processo em relação àquele sujeito também. Combinado? Deixa eu ver se acho que não tem mais nada que eu tinha para falar. Perfeito, gente? Então, isso é o nosso recurso adesivo. Tá? Aparentemente bem simples, tá? Mas envolve algumas questões importantes aí, um pouquinho técnicas para se analisar. Vamos dar só uma olhadinha aqui numa coisa que eu quero mostrar para vocês, aqui no artigo 997 do CPC. É aqui que vocês vão encontrar, tá? O que a gente tem de regulamentação sobre recurso adesivo. Então, veja, cada parte intemporar o recurso independente, no prazo e com observância das exigências legais. Sendo vencidos autor e réu, olha aqui a sucumbência recíproca, o recurso interposto por qualquer deles poderá aderir ao outro. Né? Com toda essa especificidades que a gente viu aqui. O recurso adesivo subordinado, adesivo, né? O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo a disposição legal diversa, observado ainda o seguinte. Então, veja, o que a gente viu aqui, a vinculação, tá? Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso dependente for interposto, no prazo de que a parte dispõe para recorrer. Olha aquela questão lá que a gente levantou sobre o prazo. Né? Priorize sempre fazer simultaneamente, embora o CPC não disponha sobre isso de forma específica. Tá? Será admissível na apelação, no recurso extraordinário, no recurso especial, e nós temos a súmula 283, como a gente viu. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. A questão da subordinação, da vinculação, mais uma vez aqui. Tá? Muito bom. Então era isso que a gente tinha para conversar. Combinado? Deixe os comentários aqui embaixo do vídeo, tá? Se vocês tiverem, né, avaliem a aula aqui, vocês podem avaliar a aula. Deixe os comentários aqui também, deixem as dúvidas aqui embaixo do vídeo, e aí eu respondo assim que receber a notificação da mensagem. Combinado? Nos vemos na próxima terça-feira aqui. Um abraço. Tchau.